Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Hoje nós queremos meditar um pouquinho o Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, o caminho de Emaús, e ensinar um pouco, na verdade, conversarmos sobre o método da leitura orante da Palavra de Deus, nesse final de semana em que se enfatiza o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, o arder o coração a partir da conversa sobre as Escrituras e também o partir do pão. Nós resolvemos gravar este vídeo para muitas pessoas que não sabem como fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Pensando em Deus, o seu desejo de encontrar-se com Ele, coloque-se na presença dEle, peça a graça desta oração, pedindo que, Senhor, todos os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa liberdade, tudo esteja voltado para Ti, para o vosso maior louvor e serviço. E o primeiro passo da leitura orante é a leitura do texto propriamente dito. Só que nesta primeira leitura, você já deve ir prestando atenção quais são as palavras que vai lhe chamando a atenção. Uma vez feita a leitura, você vai se perguntar, a primeira pergunta da leitura é: o que diz o texto? E vai prestar atenção o que Deus me ensina por este autor inspirado. Eu posso até voltar a ler o texto em silêncio de novo, prestando atenção em cada palavra e procurando responder a esta pergunta: o que o texto diz? E já ver qual a palavra mais me chama a atenção neste texto. Qual personagem? Qual sentimento? Segunda parte é o meditar. Eu posso ler novamente o texto se eu quiser, ou a partir daquela palavra que mais tocou meu coração, que eu fui deixando ela cair na minha mente, no meu coração, eu vou para a segunda pergunta. Meditar sobre as interpelações na minha vida. O que o Senhor me diz com este texto? A primeira pergunta era não tão pessoal, era o que o texto está dizendo. A segunda, o meditar, já é o que este texto diz para a minha vida. A partir desta palavra que mais me tocou, que mais me chamou a atenção, eu devo me perguntar: que personagem eu sou neste caminho? Qual palavra de Jesus mais me inspira hoje o coração? E deixe que esta pergunta vá caindo no seu coração. O que o texto diz para mim? Qual mensagem Deus tem para mim? E não force sua mente, deixe apenas que o Espírito Santo possa te conduzir. O terceiro é a oração. O primeiro, o que o texto diz. A segunda, o que ele diz para mim, para minha vida hoje, concretamente. E a terceira, a oração. Deus falou comigo pela sua palavra. Aquele texto me interpelou. Já não é mais os discípulos de Emaús com Jesus. Sou eu e Jesus neste texto. E agora, o que eu vou dizer a Deus? Oração é diálogo. Deus falou pela sua palavra. Agora é minha vez de dizer a Ele. O que eu digo ao Senhor, motivado por sua palavra? É a terceira pergunta da
oração. Como filho de Deus, membro do seu povo, faço a minha oração a partir desta palavra. O mesmo Deus que inspirou esta palavra agora interpela a minha vida. E aí você faz a sua oração como uma resposta à palavra que Deus lhe disse. Por fim, o quarto passo é a contemplação, é o discernimento ou a ação. Sempre a palavra de Deus, ela deve me levar para uma ação, orar, ação. Então, esta última pergunta é: bebendo na fonte de Deus, sou convidado a converter-me e a agir. A que o Senhor me convida em conversão e em ação? A partir deste texto de Emaús, qual ação concreta eu posso tirar para a minha vida deste texto que me chamou a atenção, desta palavra que Deus me tocou, desta oração que eu fiz? O que eu posso assumir de forma simples? Não deixe que o inimigo te tente. Às vezes na oração, a gente, na contemplação, eu não devo forçar. É o meu coração quem vai dizer, a inspiração de Deus quem vai dizer o que é preciso fazer. Eu vou deixar que o Espírito Santo diga a mim como eu posso fazer deste texto algo concreto, e pode ser algo simples, algo possível de ser realizado, coisas que talvez você já consiga praticar hoje mesmo e coisas que você vai começar a praticar. O importante é que o texto te leve a uma ação, a uma vida concreta. Essa é a contemplação, é deixar que o texto vá já te ajudando a contemplar como seria a sua vida se você levasse esse texto a sério. Por fim, este já não é o método da leitura orante, mas de Santo Inácio de Loyola. Ele nos diz para ter um diário espiritual. Então você pode anotar lá no seu caderno, depois, uma forma simples de anotação. Então você vai, depois da contemplação, fechar a Bíblia, falar com Deus um glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um canto, porque você está falando com Deus. Agora você vai se retirar, você terminou a sua oração. Outra dica importante é cronometrar. Se você só pode ficar 15 minutos, marque lá no reloginho 15 minutos para despertar, mas não fique preocupado. Ou 30 minutos, ou 1 hora, que seria o ideal. O importante é você começar praticando. Depois que terminou, tocou o despertador, então você deve se despedir de Jesus. Ele está ali presente, falando contigo pela sua palavra. E aí então você se despede como uma oração, fecha a sua Bíblia e pega o seu caderno de oração. E aí você pode anotar: nesta oração que eu acabei de ter, qual foi a frase, qual foi a palavra, qual foi o personagem que mais me chamou a atenção nesse texto que eu acabei de meditar? Qual foi o sentimento que mais me predominou? Essa palavra me deixou ansioso, me deixou alegre, me deixou preocupado, me fez chorar, me fez sentir alguma sensação? Eu tive várias, mas qual predominou? Eu devo anotar aquele sentimento. Deus me fez algum apelo? Eu senti que aquela palavra me dava alguma inspiração, senti algum desejo? Eu anoto. E por fim, tive alguma dificuldade, tive alguma resistência? E aí eu anoto e deixo como um registro da minha oração. No outro dia eu posso refazer
aquela oração com aquele mesmo texto, ver se continuam as mesmas inspirações ou se Deus dá outras, e durante uma semana ir vendo, né, quais foram os sentimentos que foram predominando, quais foram as palavras. Isso vai te ajudar a crescer espiritualmente. Que Deus te ajude, não desista, né? No início todo exercício, né, requer método. Então, não tem problema. Agora, talvez se você nunca o fez, é assim mesmo, passo por passo, como se estivesse estudando. Depois, a hora que o método já estiver em você, você já não vai precisar tanta preocupação. E o mais importante é que se o método te ajuda a rezar, a falar com Deus, que você possa ter boas meditações e que Deus te ajude. Você também pode mandar as suas dúvidas quanto a isso através das mensagens à nossa página do nosso Facebook, Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e de divulgá-lo para que a gente possa, quanto mais poder, fazer estes vídeos de forma ao vivo. Nós precisamos de 1000 inscritos. Contamos então com a sua ajuda e colaboração. Deus te abençoe e Ele te ajude na sua oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.